Deus. Estou sendo discipulado aqui pelo pastor, viu? Aleluia. Irmãos, vamos orar? Curva sua cabeça em reverência ao Senhor e vamos fazer essa oração no nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e te glorificamos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque tu se fez presente, se faz presente em nossas vidas, e o teu Espírito Santo habita em nós, transformando a cada dia o nosso caráter, a nossa mente, nos santificando, nos preparando para o encontrar com o Senhor Jesus, seu Filho, nos ares, assim como diz a tua palavra. Pai, agora o teu Filho vai ministrar a tua santa palavra. Vem usar o teu Filho, ó Pai, na inspiração do teu Espírito Santo. Usa, Senhor, o teu servo, o teu ungido, a quem tu escolheste para colocar neste lugar, para administrar e para pastorear o teu povo, a tua igreja. Usa o teu servo, em nome de Jesus nós oramos e assim pedimos e te agradecemos. Amém. A paz do Senhor de novo, igreja. Os irmãos estão em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo do número 6. Vamos ler o versículo 40. Depois vamos pular para o 43, 44, 45 e 46. Lucas, capítulo de número 6, versículos 40, 43, 4, 5 e 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Graças a Deus. Hoje, no período da oração, nós lembrando, né? Temos alguns irmãos visitando e alguns irmãos da igreja que ainda não vi no relógio da oração. Todos os segundos e quartos domingo do mês, nós temos relógio de oração aqui na igreja, das 6 da manhã até às 18 horas. A igreja fica aberta para dedicarmos ao menos uma hora para falarmos com Deus, para intercedermos ao Senhor pela igreja, clamarmos a Ele por nossa vida, nossa família, para buscarmos ao Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, quando estava no Monte da Transfiguração: nenhuma hora podeis velar comigo. Então a gente estabelece pelo menos uma hora para que cada um de nós dedique em oração para buscar ao Senhor. Queridos, o texto que nós lemos é um texto que Lucas ele vai falar ou relatar a respeito do Sermão da Montanha. Jesus ele vai instruir os seus discípulos a respeito dos valores do reino de Deus, dos valores que distinguem aqueles que andam com Ele daqueles que seguem uma mera religião. Porque ser cristão não é confessar uma religião. Ser cristão é seguir a Jesus, é viver com Jesus, é andar com Jesus. Ser cristão, na verdade, é ser discípulo de Jesus Cristo. Então eu quero nessa noite, no tempo que temos, falar com os irmãos sobre isso, sobre sermos discípulos de Jesus. Afinal, é isso ou é para isso que Cristo nos chamou, para sermos seus discípulos. Eu já contei aqui que há alguns anos atrás em Angola, na altura eu trabalhava como vice-coordenador do departamento de adolescentes da igreja, aonde eu congregava. Nós fizemos uma conferência bíblica e quem pregou no encerramento dessa conferência foi meu amigo
pastor Sadraque. Esteve aqui o ano passado e ele ministrou baseado no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. E a palavra foi maravilhosa naquele dia. Mas naquele dia nós convidamos uma vizinha que ela morava perto de nós, na rua dos meus pais, para ir àquele culto. E ela foi ao culto, participou do culto. Foi um culto maravilhoso, um encerramento assim estrondoso da parte de Deus. Deus batizou muita gente com o Espírito Santo, muita libertação, curas instantâneas assim na hora. Foi algo muito maravilhoso. E acabou o culto, nós voltamos para casa. Quando chegamos na rua dos meus pais, aquela vizinha agradeceu pelo convite, falou: muito obrigado por me convidarem a ir à igreja hoje. Foi muito bom para mim ter ido hoje participar com vocês. Aí ela falou: Benício, uma pergunta. Aquele moço que pregou, você lhe conhece? Eu disse: sim, conheço, é meu amigo. É teu amigo, é? Ela falou: que legal. Eu nunca vi Jesus pessoalmente, nunca vi ele em algum sonho, nem nada disso. Mas eu imagino que se Jesus existe, deve ser como esse moço. Porque quando ele falava, o modo como ele andava, quando ele desceu para orar para as pessoas, tudo que ele fez me passou algo tão maravilhoso, que eu disse para mim mesma: se Jesus de fato existe, esse moço deve ser igual a esse Jesus. Naquele momento eu falei assim: meu Deus, é isso o que é ser cristão. Ser cristão não é ter título. Ser cristão não é ter tempo de igreja. Ser cristão não é eu ter nascido numa família em que eu sou a 4ª geração de cristãos ou de evangélicos. Ser cristão é fundamentalmente ser discípulo de Jesus. E é discípulo a tal ponto que as pessoas consigam identificar em mim o Cristo a quem eu digo seguir. Porque o Senhor nos chamou para a salvação. E essa salvação, num seu aspecto, envolve em primeiro lugar a nossa transformação. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos no capítulo 12, ele diz assim no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentardes a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte: nós que agora andamos com Jesus, não podemos mais ser igual aos demais homens que não conhecem Jesus. Nós, os que somos discípulos de Jesus, não podemos mais ser as mesmas pessoas que éramos antes do encontro com Jesus. Eu falei ontem para um grupo de jovens que Deus não tem netos. Alguns, assim como eu, tiveram a graça de nascer numa família cristã. Quando nasceram, o pai já era crente, a mãe já era crente. Mas isso não quer dizer que você é cristão. Porque Deus não tem netos. É preciso que, ainda que eu tenha nascido numa família cristã, ainda que os meus pais fossem salvos no meu nascimento, eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus. Preciso fazer dele o meu Senhor e o meu Salvador. Então Jesus é nosso Senhor. E como Senhor, Ele é o nosso mestre, o nosso discipulador. Então, o chamado para a vida com Deus, o chamado para a salvação, ele envolve a transformação. Essa transformação é para deixarmos de ser como o mundo e passarmos a ser parecidos com Cristo, parecidos com Jesus, mais parecidos com Ele, mais parecidos com Ele a tal ponto que as pessoas consigam identificá-lo em nós mesmos, que a gente não precise fazer muito esforço ou não precise tentar demonstrar algum conhecimento especial, mas na nossa vida, no nosso modo de ser, simples, falando problema ou problema, tendo estudado até a universidade, ou não sabendo nem assinar o nosso nome, mas sermos tão cheios de Jesus, que as pessoas consigam identificá-lo em nós, de maneira clara. Isso é ser discípulo de Jesus, porque nós não fomos chamados para sermos discípulos de nós mesmos. E aí há um problema. Algumas vezes nós viemos para a salvação, nós nos dizemos cristãos, crentes, e aí te falamos assim: eu sou da Assembleia de Deus, ou uma outra denominação qualquer, porém, o meu modo de viver não manifesta Cristo para aqueles que me conhecem. Antes, pelo contrário,
eles veem mais do mesmo em mim. Como sempre fui, continuo sendo. Então eu fui chamado para ser discípulo de Jesus, não discípulo de mim mesmo. Eu não fui chamado para ser discípulo do mundo, para me parecer com o mundo. Alguns de nós não entendemos bem a nova identidade que recebemos de Deus quando fomos aceitos pela salvação ou aceitos pelo sacrifício de Cristo. E aí queremos ser parecidos com o mundo. Queremos nos vestir como o mundo se veste, queremos falar como o mundo fala, queremos namorar como o mundo namora, queremos ter um casamento igual que o do mundo tem, queremos ser parecidos com o mundo. Mas não, o Senhor nos chamou e nos fez seus discípulos, não para sermos parecidos com o mundo. O mundo não é nosso modelo, eles não têm nada a nos ensinar de valor de fato. Só Jesus, a verdade verdadeira, o grande mestre, pode nos ensinar o que precisamos para ter vida e vida com abundância. Não fomos chamados para ser discípulos, nem tampouco de alguma religião, ou se quiser mesmo denominação. Eu amo a Assembleia de Deus, é nela que nasci, desde Angola. Eu amo ser assembleano, eu amo ser pentecostal. Na faculdade eu dizia aos meus colegas assim: eu sou pentecostal e gosto, cara. Eu falo em língua, eu profetizo, eu falo que teve revelação. Às vezes eu vejo anjo, às vezes eu vejo uns capirotos também, uns demônios. Eu sou pentecostal, eu amo, eu gosto. Porém, eu não fui chamado para ser discípulo da Assembleia de Deus no Brasil. Não, eu fui chamado para ser discípulo de Jesus. É Jesus o nosso mestre. E o Senhor está dizendo aqui, no texto que nós lemos, capítulo 6 de Lucas, o versículo 40, o texto diz que o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Ou na versão em revista atualizada diz assim: mas todo aquele que foi perfeitamente instruído se parecerá com o seu mestre. A pergunta inicial é: o quanto você se parece com Jesus? O quanto eu me pareço com Jesus? Ao me olhar no espelho, quando só estou eu, e eu não estou apenas olhando o meu reflexo físico. Não sei se vocês fazem isso, às vezes faço isso. Às vezes estou no banheiro e olho no espelho e começo a falar comigo, mesmo sem abrir a boca. Falo para mim mesmo, sabe, para minha alma, para meu coração. Falei: eita Benício, você é um cara complicado. E eu olho para mim e vou falando comigo mesmo. Mas quando você se olha no espelho da sua alma, você consegue ver refletido em ti a imagem do teu Jesus, a quem você diz ser o teu Senhor. O quanto de Cristo se reflete na sua fala. O quanto de Cristo se reflete no modo como você lida com os outros. O quanto de Cristo se reflete no modo como você lida com a ofensa ou a bênção. O quanto de Cristo se pode ver em ti de forma mais contundente. Quantas vezes alguém já olhou para ti e não disse: você é da igreja, né? Você é da igreja é muito fácil, irmãos. Você é da igreja é muito fácil. Tem um monte de gente que é da igreja, mas não é de Jesus. Tem um monte de gente que tem carteirinha de membro de igreja, mas não é de Jesus. Tem até alguns, e nós falamos na reunião de obreiros na sexta-feira, né? Que tem até carteira de obreiros, mas não é de Jesus. Ser de Jesus é uma outra realidade. Quando ou quantas vezes alguém olhou para ti e falou assim: eu consigo perceber em ti um discípulo de Jesus, consigo perceber em ti uma discípula de Jesus. A maior honra que podemos ter, repito, não é sermos conhecidos pelo mundo todo como excelentes pregadores, cantores, organizadores de evento ou qualquer outra coisa. A maior honra que podemos ter nesse mundo é sermos chamados de discípulos de Jesus Cristo. Porque não houve e jamais haverá outro homem maior do que Ele. E se as pessoas conseguem olhar para mim e, apesar das minhas limitações, das minhas imperfeições, conseguirem enxergar Cristo em mim,
Glória a Deus por isso. O problema é que nós estamos na igreja. O Cristo nos chamou para a salvação e viemos para andar com Cristo. Só que nós queremos os benefícios que a vida com Cristo nos dá: proteção, regeneração, transformação, prosperidade, esperança da vida eterna e outras coisas mais. Mas nós não queremos abraçar o chamado para o discipulado, que envolve também a renúncia. Não queremos abraçar o chamado para aquele que se entregou por nós. E daqui a pouco celebraremos a ceia em homenagem, em memória dele. Abraçar o caminho de transformação a que ele nos chama. Mas por que não fazer isso, irmãos? Eu não sei, talvez os irmãos tenham razões para isso, eu não tenho. Quando eu olho para mim, antes de fato ter aceitado a Jesus aos 11 anos e aos 16 para 17 anos ter recebido o batismo no Espírito Santo, ter recebido a virtude do Altíssimo, minha vida era monótona, dominada por caos. Não tinha um propósito definido. Eu andava, fazia, ia e vinha, mas ao final do dia ainda não me sentia de fato que encontrei meu centro na vida. Isso porque nasci na igreja, porque nasci numa família cristã. Já falei isso em outras ocasiões. Meu pai lá em Angola é obreiro, minha mãe também. A família, principalmente a materna, a consolação, obreiros da casa de Deus. Porém, isso não queria dizer nada na minha vida. Até o dia que eu entrei no meu quarto, falei: Senhor, me perdoa. Eu tinha 11 para 12 anos. Eu entendo que eu sou pecador, porque eu vivo dando muito desgosto para minha mãe. Toda hora repreensão, toda hora repreensão, porque fez e fez, toda hora Benício aquilo, Benício o outro. E eu estou na igreja, eu canto com as crianças, no coro das crianças. Eu às vezes sou regente, era vice-regente do coral. Às vezes é da poesia, às vezes ia ler o texto bíblico na igreja. Na igreja parecia ser um bom crente, mas não era discípulo de Jesus, então era tudo fachada. Eu precisei pedir: Senhor, me salva, transforma a minha vida. Eu não quero mais ser assim, muda a minha realidade. Naquele dia começou um processo, e até hoje esse processo se continua. Eu ainda estou na escola de Jesus como seu discípulo. Nós estamos em sua escola e não podemos considerar que alcançamos o grau da perfeição. Precisamos, no nome de Jesus, entender que o parâmetro com o qual precisamos nos medir é Jesus e não os outros. É fácil eu me comparar com o irmão César, com o irmão Elmo, o irmão Adenilson, com o pastor Everton. É fácil me comparar com os meus irmãos, porque são homens como eu. Então ele vai ter uma virtude, eu vou ter outra. Então a gente meio que vai empatar. Ele vai ter um defeito, uma fragilidade, eu também vou ter outra. E a gente vai empatando. Mas Jesus conta uma parábola que 2 homens vão à sinagoga orar. Um é publicano, cobrador de impostos, visto como um exemplo de pecador lá entre os judeus. O outro é um fariseu, é um ministro, é um obreiro, é um mestre da lei, o cara que manja da Bíblia, ou pelo menos do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que esse homem, o fariseu, ele está em pé na frente, e Jesus diz assim: ele ora de si para si mesmo e fala: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. É fácil me comparar com os demais homens. Eu não sou como as demais irmãs do ciclo da oração, que não vem na oração na quarta-feira, não vem na oração sei lá em que dia, que só atrasam no ensaio. Não, eu sou pontual, eu sou boa, eu sou firme. Eu não sou como os demais homens. Eu dou dízimo de tudo. Eu jejuo 3 vezes na semana. Eu cumpro toda a lei. Eu sou bom. Aquele homem, esse fariseu, ele de fato está relatando o que ele faz. Ele não está mentindo. Porém, sua vida de discípulo é vazia, porque ele é o padrão para ele mesmo, e ele se compara com os outros. A Bíblia diz que do outro lado tem um publicano que está ao longe e nem ousa levantar a cabeça aos céus, mas batendo no peito ele diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim.
ser propício a mim, porque eu sou pecador. Aquele fariseu, ele olhou para aquele publicano e falou assim: eu não sou como os demais homens, nem como este publicano. Ele está se comparando com os homens. Eu sou bom, eu nunca traí minha mulher, nunca traí meu marido, eu nunca roubei, eu sempre dou os dízimos, diferente do irmão A da irmã B, diferente do X e do Y, eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo outro. Há gente que vive orando muito, mas não entende o que é oração, porque seu coração, quanto mais ora, mais soberbo fica, está orando mal. Quanto mais você ora, mais humilde você fica. Porque se comparecer diante de Deus, da sua santidade, da sua majestade, você vê que você é pó e cinza. Não tem como ser orgulhoso. Quanto mais eu me dedico à oração. Se eu estou orando demais, estou ficando orgulhoso, há um problema na minha oração. Preciso mudar o modo como estou orando. E a Bíblia fala que aquele publicano é quem desceu justificado para a sua casa. A questão é, nós somos discípulos de Jesus. E se há alguém que é o parâmetro de comparação, não são os meus irmãos da fé, mas é Jesus o meu Senhor. É Jesus o alvo, aquele a quem ou em quem devo me espelhar e buscar todos os dias, com a ajuda do Espírito Santo, me aproximar para me parecer mais com Ele. Então discipulado tem a ver com relacionamento. Ser discípulo de Jesus é ter relacionamento com Jesus, porque tudo isso que Deus quer, que tenhamos relacionamento com Ele. Ser discípulo de Jesus é ter vida com Jesus, porque não tem como. Eu aprendi aqui no Brasil um ditado, fala assim, que você não pode julgar alguém sem ter comido com ele pelo menos 1 quilo de sal, né? Você nunca sentou com um camarada para comer com ele pelo menos 1 quilo de sal, você vai julgá-lo. A ideia é, você nunca conviveu com ele um tempo longo o bastante para conhecê-lo, viu 1 ou 2 vezes e aí fez sua própria conclusão. O fulano é assim. Você taxou seu irmão, pôs ele numa forma, fechou a forma, emoldurou e pôs na parede. E isso é o irmão César, mas você não convive com ele. Você já passou um dia com ele montando fiado ou fileira de bloco lá na obra que ele faz? Não. Você nunca sentou um tempo com o irmão Osvaldo para conversar com ele, para ouvir sobre o sindicato, o tempo que ele passou lá no sindicato? Você não conhece a pessoa. Como quer fazer afirmações sobre a pessoa? Eu preciso conviver. E não é conviver só um pouquinho, é conviver tempo, é gastar tempo, é investir tempo para poder de fato conhecer alguém. A questão é que nós nos dizemos discípulos de Jesus, porém, qual é o tempo que dedicamos para estar com Jesus? Jesus foi à casa de Marta, Maria e Lázaro, e ao chegar lá, a Bíblia diz que Marta, uma excelente dona de casa, talvez era a irmã mais velha, falou assim: ô mestre, ainda bem que você veio, nosso amigo veio para casa, senta aí, fica à vontade. Ela foi para a cozinha, pôs um avental, já pegou as panelas, pegou o trigo, o fermento, e já foi socando farinha, e foi preparando coisa para fazer uma comida para Jesus. Marta era quase um irmão César, que tinha dons culinários assim, maravilhosos, né? O César cozinha muito bem, só que não dá para andar muito com ele, você começa a engordar demais, tem que vigiar na terra. E Marta queria cozinhar para Jesus, preparar algo delicioso para o Senhor, algo bom. Maria, por sua vez, o que ela fez? Assentou-se aos pés de Jesus, falou assim: mestre, conta mais, como está sendo sua viagem? Foste aonde agora dessa vez? E quem estava lá? O que aconteceu? E Marta sentou aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Marta vai lá e fala assim: eita lá, essa minha irmã mesmo, quando casar essa aqui vai dar um problema para o marido. Sangue de Jesus. Vamos, menina. Maria fala: deixa ainda ouvir aqui o mestre falar. Eu imagino que ela foi incomodando a irmã. Ela passava, eita, umas meninas, e voltava, meu Deus, umas meninas. Puxa vida, tanto trabalho para cozinhar, né? Jesus falou assim: Marta, 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 vem cá, calma. Uma coisa só é importante, e Maria escolheu o quê?
a melhor parte. Ser discípulo de Jesus é investir tempo para estar com Jesus. Porque discipulado é relacionamento. Discipulado só acontece com relacionamento. Para que eu possa conhecer quem Jesus é, como Ele pensa, como Ele lida com os seus sentimentos. Para que eu, enquanto discípulo, consiga imitá-lo. Nosso chamado não é para superar o Mestre, é para ser igual ao Mestre. Ah, mas ele era Jesus, era Deus. Sim, mas era 100% homem. Falei aqui numa outra ocasião. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era homem, guiado pelo Espírito Santo, submetido à direção do Espírito Santo, orientado pela palavra de Deus. Por isso ele venceu as tentações, por isso ele sempre agradou ao Pai. Agora ele me chamou para também viver uma vida que agrada ao Pai. Como vou fazer isso? Preciso me aproximar dele, andar com ele, ter tempo com ele. Discipulado envolve oração. Oração não para receber coisas, mas oração para mudar o coração. Na oração, para que eu aprenda a dominar sobre os meus sentimentos, sobre os meus desejos. Você vê muito nos carros, alguns, escrevem assim: está nervoso, vai orar, Uns dizem: está nervoso, vai pescar, mas está nervoso, vai orar. Frase de crente. Isso não é um clichê. Quando você de fato ora a Jesus, não é quando você vai orar com pressa, mas quando você investe tempo em falar com Deus, em se abrir para Ele, não para pedir justificativa, pedir uma explicação, mas para falar com Ele. Ele acalma o nosso coração, Ele orienta os nossos sentimentos, Ele traz direção para o nosso coração. Discipulado envolve oração para mudar o coração. Discipulado envolve a Bíblia, não para conhecer o texto de A para frente, de trás para frente, de frente para trás, mas envolve a Bíblia para transformar a mente. Já citei aqui o texto de Romanos. Diz assim: transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento, da vossa mente, para que possam experimentar, para que possam viver, para que possam desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho muito tempo ainda de vida, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, mas nos poucos anos de vida que tenho, eu posso dizer que uma coisa é verdade: eu tenho vivido uma vida muito boa, porque aprendi que aquilo que não tenho não pode me fazer falta. Mas a gente vive chorando pelo que não tem, se angustia, se desespera pelo que não tem. Mas eu não aprendi apenas que aquilo que não tenho não pode me fazer falta, mas eu aprendi que aquilo que tenho é suficiente. E sabe o que eu tenho? Eu tenho o amor de Deus, eu tenho o favor de Deus, eu tenho a presença de Deus, eu tenho a promessa de Deus, eu tenho a fidelidade de Deus, eu tenho os anjos de Deus, eu tenho a criação de Deus, eu tenho um novo nome, uma nova esperança, eu tenho uma nova vida. E muito em breve, quando terminar minha carreira aqui, não acabou, porque eu sei que a coroa da justiça me está guardada lá na glória com meu Senhor. Discipulado passa pela Bíblia para transformação da nossa mente. Enquanto você não mudar o modo como você lê a vida, vai continuar sofrendo, mesmo sendo filho de Deus. Muita gente sofre demais porque o entendimento está cativo ainda às coisas da terra. Mas quando a palavra de Deus, Jesus disse em João capítulo 8: conhecereis o que, irmãos? A verdade, e ela fará o que? Ela vos libertará. As palavras que vos digo são espírito e vida, disse Jesus. Eu preciso entender que discipulado passa pela palavra de Deus. Por fim, discipulado passa pelo serviço.
para aperfeiçoamento do caráter. Na oração, meu coração é dominado pelo Senhor. Na palavra, minha mente é transformada pelo Senhor. Mas é no serviço que o meu caráter começa a se parecer com o de Cristo. Há um ditado no crentez, né? Que crente que trabalha não dá trabalho. Quem está ocupado fazendo alguma coisa não tem tempo para reclamar. Quem está ocupado servindo aos outros não tem tempo para murmurar. Sabe qual é o problema? Muitos de nós vivemos tão desocupados que a desocupação nos incomoda tanto que nos incomodamos com os outros em demasia. Deus nos chamou para servir, porque Ele mesmo serviu. E a Bíblia diz, irmãos conhecem, João 3,16, que Deus amou e Ele deu, Ele serviu, entregou seu Filho Jesus para morrer por nós. Nosso discipulado envolve o serviço. Portanto, se somos discípulos de Jesus, podemos usar esses 3 critérios para avaliar o quanto nós estamos vivendo como discípulos e se podemos ou não crescer como discípulos. Como é nossa vida de oração? Quais são os motivos do nosso tempo de oração? Em 1 hora, oramos 50 minutos por nós, e depois 5 minutos pelos outros, e 5 minutos de novo por nós. Como é nossa vida de oração? A palavra de Deus, ela é uma verdade que nos encanta, ou ela é autoridade na nossa vida? Quando vamos falar com os outros, falamos o que a palavra diz, ou o que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos dizem? A Bíblia está presente nos nossos lábios ou só na nossa cabeça? O texto aqui diz que o bom homem tira do seu bom tesouro, isso é, do seu repositório, do seu armazém, do seu depósito, os bons tesouros que há nele. E isso ele diz assim, pela fala, aquilo como falamos. O mau homem tira do seu mau tesouro os seus tesouros ruins. De novo pela fala. A Bíblia está presente de fato no nosso dia a dia. E por fim, você gosta de servir os outros? Ou só quer ser servido? Você se dispõe a levantar e ir atender alguém em sua necessidade? Ou só vive reclamando porque não fizeram isso, aquilo e aquilo outro? Porque é fácil reclamar. Eu sou pastor na igreja, né? E alguns irmãos ainda acham que pastor não trabalha, e outros acham que o pastor é preguiçoso, né? E oh Deus, sabe, você é discípulo de Jesus. Você não é mais um mendigo pedinte. Deus te constituiu com dons e talentos para servir aos outros. Por isso, ao invés de reclamar pelo que não deu certo, pelo que não está dando certo, por aquilo outro, se levante e se dispõe a servir aos outros. Porque é isso que o nosso mestre fez. Ah, o pastor não foi lá. Amém. Você viu que ele não foi lá? Muito bom. É para você ir lá. Simples assim. Ah, mas o pastor até agora, a Lídia não foi lá até agora. Sim, ela não foi. Mas você viu, né? Ah, legal. Então vai lá. Mas ninguém viu essa teia de aranha aqui na igreja. Meu Deus do céu, ninguém limpa isso. Meu irmão, você já viu. Legal. Joia mesmo. 10 pontinhos para você, uma estrelinha dourada no teu mural lá da escola. Agora pega um negócio e limpa. Servir não diminui ninguém. Porque se diminuísse, Deus seria o menor de todos. Mas Ele, porque serve, é o maior de todos. Somos discípulos de Jesus.
Nós não somos consumidores no Evangelho. Não somos adeptos de Jesus. Não somos fãs, a claque de Jesus. Não, nós somos discípulos. E o que discípulo faz é olhar para o seu mestre e imitá-lo. Fique em pé, por favor. Vamos orar a Deus. Os obreiros podem se perfilar.